Olá, tudo bem? Espero encontrá-los bem. Bom, vamos lá para mais um vídeo dessa série sobre autoconhecimento, sobre a aceitação e sobre superação. Conhece-te, aceita-te, supera-te. Meu nome é Maria Carolina, sou psicóloga, casada, mãe de 3 filhas. E hoje eu vim aqui para falar sobre as virtudes, sobre como conquistar as virtudes. E para que o nosso conteúdo hoje caiba em meia horinha, eu não vou me ater profundamente a cada virtude. Então hoje nós vamos falar sobre como adquirir as virtudes no modo geral. E o que isso tem a ver com o nosso caminho de integração. Quando nós falamos de falta de virtude, nós falamos de excesso de vício. E quando nós falamos de excesso de vício, nós falamos sobre uma enfermidade da alma, né? Porque bem como a falta de afeto, o vício, ele muitas vezes provocado por essa falta de afeto, por esse não conhecimento sobre si mesmo, por uma falta de integração muito grande, ele vai conduzir, ele vai fazer com que o indivíduo sofra profundamente e muitas vezes não consiga nem perceber a origem deste sofrimento. E por conta disso, não consegue viver a plenitude que a vida humana pode dar, a felicidade que nós podemos conquistar no nosso dia a dia, na nossa vida. E toda esse não conhecimento sobre si vai gerar aí um excesso de vícios e uma falta de virtudes, né? Então, assim, a definição da virtude é adquirir, vontade de bons atos. E é importante dizer que a virtude, ela é algo, como eu já disse essa frase, eu acho que em todos os vídeos anteriores, e eu sempre vou repetir. A inclinação natural do homem não é para o bem, é para o mal. Então, vou dar o mesmo exemplo. Põe uma criança no mundo e não conduza ela. Põe uma criança no mundo e deixe ela que faça as próprias vontades. Provavelmente ela será um adulto insuportável. Provavelmente ela será um adulto carregado de vícios. Provavelmente ela será um adulto mimado, ela será um adulto incoerente, ela será um adulto porque não houve condução, acolhimento, até mesmo uma certa exigência, porque isso é muito importante ser dito. Nós precisamos exigir de nós mesmos muito, desde que haja muito afeto. Nós precisamos exigir dos nossos filhos muito, desde que haja na mesma proporção afeto. E aí o amor, nesses moldes, seguindo essa linha de pensamento, é um amor que não vai permitir que o outro seja o que ele bem entende, mas sim que o outro seja o que ele pode ser de melhor. E é sobre isso o desenvolvimento de virtudes. É eu dizer para o meu filho, é eu dizer para eu mesma, puxa, você não precisa viver, ser escravo da preguiça. Você não precisa ser escrava da inveja, você não precisa ser escrava da luxúria, você não precisa ser escravo da ganância, você não precisa ser escravo da ira, você não precisa ser escravo da covardia. E hoje é preciso que nós paremos um pouco no nosso dia, na nossa vida,
para que haja uma percepção. E da mesma forma que eu pedi que você parasse um pouquinho e pensasse a respeito de você no vídeo anterior, eu quero que você volte a pensar em você mais um pouco. Pensa aí agora, você que está me ouvindo. Quais foram os vícios que te conduziram no dia de hoje? Se você está começando o teu dia e ainda não viveu ele, quais foram os vícios que te conduziram ontem? Quais foram as situações, os atos que você teve, os sentimentos que você teve? Quais foram? Foram atos, sentimentos, situações, vivências virtuosas ou atos, sentimentos, sensações, percepções viciosas? E aí é importante. Para analisar. Essa análise não é como eu posso dizer? Uma análise fácil. Não é. Mas ela tem que acontecer. Então, eu quero te incomodar com isso. Analisa. É muito fácil, né? Nós ouvimos muito. É um ciclo vicioso. É um ciclo vicioso. É um ciclo vicioso. É um ciclo vicioso. Nossa, eu tô me sentindo num ciclo vicioso. Tá bom. Então, analisa. Analisa o ciclo. Analisa o que está conduzindo, porque do mesmo jeito, né, o ciclo ele tem começo, meio e fim. Né? Ele começa de novo, mas ele tem começo, meio e fim. Ele começa aqui, aí eu passo por isso, Carol, e aí eu passo por isso, e aí eu volto aqui, aí eu passo por isso, eu passo por isso, eu passo por isso, e eu volto aqui. Então, não necessariamente esse ciclo não vai ter um início e um fim, mas ele tem um início e um fim que se encontram. Certo? E a gente precisa transformar os ciclos viciosos em ciclos virtuosos. Entende? É para isso que eu quero que você esteja atento a esses vícios. Né? Todo ciclo vicioso tem como base um vício. Ok. Então vamos lá. A virtude é a excelência de hábitos que realizam bens racionais, com fins razoáveis, condizentes com a natureza humana e racional. Por que eu estou insistindo tanto na palavra racional? Porque o vício é irracional, se você parar para pensar. O vício é é algo animalesco. É algo instintivo, primitivo, num sentido de não haver sabedoria, razão, percepção, clareza, entendimento. Então, para que nós possamos conquistar uma virtude, nós precisamos sair desse animal irracional e desenvolver a capacidade de pensar hábitos excelentes, bons, com uma base racional. Né? E por que eu digo que o vício ele é irracional? Para pensar na raiva, na ira. A raiva é sentimento. Para pensar na ira. A ira, ela é algo incontrolável. É uma paixão incontrolável. Quando você chega perto de um animal e ele se sente ameaçado, ou ele de alguma forma sente essa ameaça, ele vai te atacar, certo? Ele vai ser agressivo.
para pensar no teu dia a dia. Às vezes que você viveu esse instinto de agressividade, se foram momentos, e provavelmente você vai me dizer que sim, você vai me dizer que sim. Se você não me disser que sim, tá errado a tua análise. Provavelmente você vai perceber que foram situações que você se sentiu encurralado, acuado. E aí a agressividade vem, a raiva vem, a ira vem. Entende? Então, é algo irracional. Irracional. A inclinação natural do homem é para o mal, não é para o bem. Então, a virtude são hábitos que realizam bens racionais, certo? Razão, sabedoria, percepção, clareza, conhecimento, certo? Então, assim, e aí a gente vai pensar em hábito, né? Adquirir um hábito. Todas as vezes que nós falamos sobre essa questão de adquirir um hábito, é algo que você precisa aprender, certo? Alguns teorizam que o hábito ele leva 21 dias para ser adquirido, outros 60, outros 90. Então, o que eu digo é, não fique preso em quanto tempo você vai levar para adquirir esse hábito. E sim se proponha a viver isso todos os dias. E um dia, talvez você perceba que se tornou natural. Perdão. Então, assim, essa naturalidade, ela vai acontecer de uma certa forma com a virtude, quando a gente adquirir o hábito, né? Então, veja bem, se a gente for pensar na preguiça, né, o contrário aí da preguiça é a ação, né? Você sair da inércia. E não necessariamente o sair da inércia num sentido se mexer, porque a preguiça, ela tem um outro sentido que pouco se fala, que é a indolência. O que é a indolência? É evitar a dor, é evitar o sofrimento, é evitar o sacrifício. Então, junto com a preguiça, está a fraqueza. A fraqueza, porque se você não assistiu o vídeo sobre a tolerância do sofrimento, vai lá, vai estudar sobre aquilo, vai pensar sobre aquilo, que todas as vezes que eu não estou disposto a encarar, a viver, né, quando eu evito o sofrimento, quando eu evito o sacrifício, eu estou sendo fraco. Eu estou enfraquecendo o meu ego. E a preguiça enfraquece o nosso ego, né? E aí, o hábito da ação, o hábito de você se desafiar, o hábito de você tem que ser adquirido para que você não seja escravo da preguiça. Então, para conquistar virtudes, você precisa, principalmente, enxergar o seu vício. E aí, né, os 7 pecados capitais estão aí como uma base para você analisar. E deve ser feita uma análise bastante profunda de cada um desses vícios. Porque, por exemplo, né, a gula. A gula não necessariamente vai ser uma gula de comida. A gula pode ser uma gula de pessoas, uma gula de sentimento, uma gula de consumo, uma gula... Percebe? A luxúria. O que é a luxúria? A luxúria, ela não necessariamente vai ter uma conotação ou um contexto sexual, mas a luxúria é você usar a outra pessoa, é a objetificação do outro, para a conquista de algo, para um prazer, né? Aí é um contexto sexual, ou você usar
alguém ou uma situação ou um sentimento ou uma fala para conquistar alguma coisa, né? E aí eu vou objetificando as pessoas à minha volta, vão se tornando meros objetos na minha mão. Isso é uma pessoa profundamente luxuriosa. A inveja. A inveja pode ser uma inveja material? Pode. Mas hoje em dia tem muita gente com inveja intelectual. Nossa, como eu queria ler como a fulana. Nossa, como eu queria conhecer o tanto que a fulana conhece sobre sei lá o quê. Nossa, como eu queria ter a coragem de treinar todos os dias. Isso é inveja. Isso é inveja. E aí, né, às vezes a gente tem o conceito errado sobre o vício. Eu não sei do que se trata isso, e aí eu não vou conseguir detectar em mim. E necessariamente eu não vou conseguir saber qual é a virtude que eu preciso desenvolver para desenvolver essa racionalidade e viver de uma certa forma mais integralmente, né? Dar sentido para minha vida, fazer com que o meu dia a dia seja marcado por situações concretas e não pura e simplesmente a busca incontrolável do prazer ou da felicidade ou do consumo Então, assim, essa importância, e eu vou insistir muito nisso, porque é muito importante, né? E o Enneagrama, ele traz o vício de cada eneatipo, né? Porém, como eu disse no vídeo passado, não necessariamente você vai ter aquele vício, mas aquele vício pode motivar os outros, entende? E a gente precisa muito ter essa clareza sobre nós mesmos. E aí, veja bem, né? A gente pode trazer aí, primeiro, como dona, né? Como mãe de todas as virtudes, a humildade. Certa vez eu ouvi esse conceito e quando eu ouvi, eu confesso que eu pensei, puxa, será que é mesmo isso? Parece tão simples, né? Por uma virtude tão incrível, mas é simples mesmo. Humildade é saber o seu lugar no mundo. Né? Fez muito sentido isso. Por quê? Porque existe uma diferença desse tamanho entre humildade e falsa modéstia. Não. Eu sou humilde. Imagina! Não, eu não consigo. Não. Nossa, como você tá bonita hoje, Carol. Ai, não, imagina. Nem tô. Nossa, Carol, parabéns. Olha, você conseguiu fazer. Ai, nossa, menina, mas... Ai, foi... Nossa, imagina. Não. O que é isso, humildade? Ou é olhar para o que a pessoa me disse e falar, puxa, muito obrigada. Eu sei o quanto me custou. Entendi. Aí é humildade. Aí eu sei o meu lugar no mundo. Eu sei que eu já fui pior ontem. Eu sei que eu sou melhor hoje. E eu sei que amanhã eu vou ser melhor ainda. Porque eu quero isso. Entende? Não porque eu sou melhor que a pessoa que está do meu lado. Né? E aí, isso é uma coisa que acontece muito em gente que começa a fazer terapia. E os meus pacientes eu não deixo que isso aconteça. Comecei a fazer terapia, então eu entendo sobre mim. Eu conheço o ser humano. Ai, eu sou empática. Eu sou melhor que você porque eu faço terapia. Meu amor, você não faz mais que a sua obrigação. E se você faz terapia e você só melhora pra você, tá errado. Tá muito errado. Porque o desenvolvimento de virtudes consiste em hábitos racionais e bons. E um hábito racional e bom reflete na sua vida. Toca as pessoas que estão à sua volta. E esse é o nosso objetivo como ser humano. Ok? Então, assim, a rainha das virtudes, a humildade.
Eu sei o meu lugar no mundo. Eu sei que ontem eu fui pior, que hoje eu fui melhor e amanhã eu vou ser melhor ainda. Por quê? Porque eu quero isso. Eu não posso dizer que, ai, não, imagina, amanhã eu não vou ser melhor. Ai, não, hoje eu não, eu não... O meu conteúdo não foi bom. Foi bom. Foi bom porque eu estudei, foi bom porque eu me debrucei sobre ele, foi bom porque eu... Entende? Isso é ser humilde. É eu perceber o meu lugar no mundo. Quando eu percebo o meu lugar no mundo, necessariamente eu vou perceber o todo do meu lugar no mundo. Eu vou perceber que, puxa, tem aquela fulana ali, ou fulano, ou o meu professor, ou a pessoa que eu tenho uma admiração profunda, o meu diretor espiritual, o meu psicólogo, meu sei lá o quê. Puxa, aquela pessoa tem Olha, ela é melhor que eu. Ela é melhor que eu. Ela é mais... Para os espirituais, para os cristãos, ela é mais santa que eu. Para os intelectuais, nossa, ela conhece muito mais do que eu. Eu conheço meu lugar no mundo. Ai, eu preciso comer muita farinha para chegar perto da sabedoria do fulano. Porém, eu não posso dizer que eu tenho a sabedoria de uma formiga. Entende? Isso seria falsa modéstia. Não, eu não consigo. E aí, o primeiro hábito para o desenvolvimento da virtude é o hábito de se analisar. Da virtude da humildade, no caso, né? É o hábito de se analisar. E quando eu começo a ter um pensamento muito autorreferente, eu estou no vício contrário à virtude, que é a soberba. Entende? Ai, Carol, eu não vou fazer isso porque... o que vão pensar de mim? Vou ser julgada por isso. Você sabia que isso é soberba? Quem é você na fila do pão para as pessoas à sua volta perderem tempo julgando você? Primeiro momento. E aí, quando a gente trabalha a virtude da humildade, a gente olha e diz, bom, eu sei que o que eu vou fazer pode ter um impacto na vida das pessoas. Ou eu sei que a minha ação, dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Isso é uma lei. Então, se eu tenho consciência de quem eu sou, eu encontrei meu lugar no mundo, eu vou ocupar o meu espaço. Então, se eu ocupo o meu espaço, o meu vizinho vai ter que vir um pouquinho mais pro lado. Entende? E eu percebo, então, que as minhas atitudes, a minha vida, a minha existência, ela vai impactar na vida dos outros. E aí vem a virtude da humildade e me coloca no meu lugar no mundo, diante dos outros. E aí eu tenho a possibilidade de pensar, puxa, o que eu faço ou o que eu deixo de fazer não impacta só na minha vida, mas impacta na vida das pessoas que estão à minha volta. E uma atividade, né, uma reflexão que a gente precisa fazer acerca da virtude da humildade é essa. Qual é o impacto que eu deixo na vida das pessoas? Né? Qual é a marca que eu deixo? Qual é o meu lugar no mundo? E não, eu vou me julgar. Que vão pensar de mim? Fulano, nossa, eu tenho certeza que o fulano mandou aquilo só pra mim. Indiretinha de Instagram. Mandou, Carol. Não tem coragem de falar na minha cara? Mandou pra me atingir. Por favor. Se oriente. Se soberba. Carol, mas e se foi mesmo? E se a pessoa lá do outro lado não... Se a pessoa lá do outro lado não tem coeficiente emocional ou sei lá o que, suficiente para vir falar comigo e realmente quis me atingir, bom, aí não te cabe? O que te cabe? Você? Viktor Frankl disse,
Nós não temos a possibilidade de mudar as situações, nós não temos a possibilidade de mudar as pessoas, nós só temos a possibilidade de mudar a nós mesmos. Então, o que a pessoa fez ou deixou de fazer, se diz respeito a você, para se analisar, né? Não tô falando de indiretinha, tô falando que, por exemplo, alguém chega pra mim e diz, olha, cara, eu preciso que você seja melhor em tal situação. Eu acho que eu tô me fazendo entender, certo? E aí, uma virtude muito importante quando se trata de dimensões afetivas é a virtude da temperança, que é o quê? É a virtude que molda, que modera a nossa personalidade e o nosso temperamento. É a virtude que dá o tom, né? que dá a moderação. É como se a temperança ela fizesse o papel do escultor, né? Ela dá forma, ela dá estrutura, ela dá autodomínio. E nós precisamos de autodomínio para desenvolver o nosso temperamento e a nossa personalidade, certo? E aí há uma diferença entre ter controle sobre a sua vida e ter domínio sobre ela. Controle a gente não tem nunca de nada. Tô falando com vocês aqui, posso terminar o vídeo, atravessar a rua pra fazer alguma coisa, ser atropelado e morrer. Acabou. Não tem controle nenhum. Agora, domínio sobre a minha vida eu tenho. Sobre a minha existência, sobre o que eu faço, sobre as minhas atitudes, sobre o que eu espero de mim, sobre o que eu quero ser, aí eu tenho domínio. Entende? E a temperança é a rainha, é a rainha das virtudes no que diz respeito a isso. Entende? Eu tenho domínio. Então, hábitos nos colocam em contato com a virtude da temperança, que é o quê? A moderação, de um modo geral. Por que você precisa comer 5 pães se 2 te saciam? Por que você precisa ter 10 sapatos se 4 te saciam? Te suprem uma necessidade. Por que você precisa, e aí a gente pode entrar nos prazeres, né? Por que você precisa do álcool para dar risada, se você pode desenvolver o seu bom humor numa conversa, numa companhia agradável? Por que você precisa, e aqui eu não tô para extremismo, tá? Por que você precisa de 1000 garrafas de vinho se você pode tomar uma? Entende? É escolher o caminho do meio, tá? Se você não tem problema com o alcoolismo, por gentileza, ok? A temperança evita a dispersão da energia, porque quando nós nos entregamos, nós não temos autodomínio, nós gastamos uma energia tremenda. Comendo muito, nós gastamos uma energia tremenda. Sentindo muito, nós gastamos uma energia tremenda quando nós não temos um domínio. Quando não é canalizado. Entende? Não é canalizado. E a temperança é uma virtude que ela se manifesta na alma e no externo. Então, uma pessoa que tem temperança, a gente percebe. Uma pessoa que a temperança ela se manifesta nos movimentos, nas palavras, no modo de vestir, no modo de comer, no modo... Entende? Isso vai fazendo com que... É exatamente o que eu falei. É o escultor. É o escultor que vai fazendo ali que dá forma, que dá estrutura, certo? Então, como adquirir virtudes? Primeiro, virtudes são hábitos que nós adquirimos todos os dias e nós precisamos nutrir esse hábito. Nós precisamos nutrir esse hábito. Não é porque eu adquiri uma virtude que eu vou ter ela para a vida inteira. Não, eu preciso nutrir. Vou nutrindo, eu vou nutrindo, eu vou nutrindo. Eu vou me nutrindo de virtudes, me nutrindo de virtudes, me nutrindo de virtudes, me nutrindo de virtudes eternamente. Entende? Vou me nutrir. Vou cuidar
né, dessa conquista, para adquirir essa conquista, certo? Bom, esse conteúdo é um conteúdo muito vasto. Eu vou fazer mais alguns vídeos falando sobre isso, porque é muito importante que a gente pare para pensar a nossa vida tendo como base tendo como fio condutor essa linha de pensamento, certo? Então, por hoje, nós ficamos por aqui, porque você já tem muito conteúdo para pensar e trabalhar, certo? Nos vemos nos próximos vídeos. Muito obrigada por estar me acompanhando até aqui. Espero que você esteja fazendo esse caminho realmente de autoconhecimento e autopercepção, conhecimento, aceitação e superação. Até o próximo vídeo e supera!